Recentemente, o Corinthians anunciou a saída de Memphis Depay. O clube disse em nota oficial que prevaleceram motivos financeiros e políticos. Traduzindo, não tinha caixa para manter o próprio camisa 10, um jogador que meses atrás ainda estava representando a Holanda numa Copa do Mundo. E olha o tamanho dessa ironia. Esse mesmo jogador foi contratado em 2024 como símbolo de que o futebol brasileiro tinha virado uma potência global. Ele era o tal do reforço midiático, que provava que o Campeonato Brasileiro conseguia atrair craques da seleção europeia. 2 anos depois, o mesmo clube que usou esse discurso para vender a contratação é quem está dizendo publicamente que não tem dinheiro para sustentá-la. E aqui fica a minha opinião rápida, porque ela é o fio condutor de tudo que vai vir a seguir. Se o Corinthians já desconfiava que talvez não desse para sustentar esse contrato, talvez deveria ter resolvido isso antes, com planejamento, e não deixar em cima da hora, quase às vésperas de um campeonato importante para o Corinthians. O próprio Fernando Diniz falava em coletivas que o contrato estava sendo renovado, e era questão de dias. Que a gente está muito próximo de contar com ele, e ele vai nos ajudar muito. Estou ansioso para a renovação, está muito perto de acontecer. Eu acredito que nesses próximos dias ele vai acertar a renovação. Essa decisão de última hora ela não é força maior, ela é um sintoma. E esse sintoma se repete, com nomes e valores diferentes em praticamente todo o clube grande do país. Mas isso é só a porta de entrada de um problema muito maior. Porque ao mesmo tempo que um clube gigante não consegue pagar um reforço badalado, o Brasileirão inteiro está sendo tratado como uma das ligas mais ricas do planeta, a sexta mais valiosa do mundo. Recorde histórico de jogadores estrangeiros, Neymar de volta, Depay circulando e uma lista de contratações badaladas que cresce a cada janela. Então essa é a pergunta do vídeo de hoje. Como que o Brasileirão está ficando mais rico e os clubes ao mesmo tempo estão ficando cada vez mais endividados? A gente vai falar de alguns clubes, cada um de um jeito diferente, contar mais ou menos a mesma história, e no final a gente vai entender que tudo isso não é coincidência, é uma bolha. Bora lá! Antes de detonar tudo, deixa eu ser justo. A parte rica dessa história ela não é fake news, é real mesmo, e os números eles realmente impressionam. Segundo o levantamento mais recente, feito pela Sportingpedia, o Campeonato Brasileiro está avaliado em aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de euros, o que dá na cotação de hoje quase 10 bilhões de reais. Isso coloca o Campeonato Brasileiro na sexta posição entre as ligas mais valiosas do planeta. Estamos à frente da Liga Portuguesa, da Liga Holandesa, da Liga da Turquia e até mesmo da Liga da Arábia Saudita. Somos a única competição fora da Europa a furar essa lista. E se você olhar o valor de mercado somado das 20 equipes do Campeonato Brasileiro, o número já passa dos 11 bilhões de reais. E agora vem a parte visual dessa história, porque não são somente os números. Os elencos estão de fato recheados de nomes conhecidos. Isso sem falar no boom de gringos que não param de chegar. A Série A deste ano inclui um número recorde de 161 jogadores estrangeiros distribuídos entre as 20 equipes. Já são 30 nacionalidades diferentes. Agora junta tudo isso. Liga entre as 6 mais valiosas do mundo, recorde histórico de estrangeiros, nomes badalados. Olhando por fora, parece que o futebol brasileiro está somente crescendo e vivendo a era de ouro. E é aqui que a gente precisa fazer uma pergunta desconfortável. Porque se tudo isso é real, por que o Corinthians levou mais de um ano brigando para conseguir pagar o Memphis Depay e uma dívida de dezenas de milhões? A resposta começa com uma palavrinha que vai aparecer um monte de vezes nos próximos minutos. Transfer ban é uma punição aplicada pela FIFA, ou em versões nacionais pela própria CBF, quando um clube ele não paga uma dívida relacionada a uma transferência de um jogador. Enquanto essa dívida não for paga, o clube fica proibido de registrar novos jogadores. Mas reparem bem, proibido de registrar, não de contratar. O clube até pode negociar, anunciar, tirar foto com a camisa, mas não pode escrever o atleta para jogar. É um cadeado de mercado. Em 2026, esse cadeado virou bastante rotina no futebol brasileiro. Vamos começar essa história desde o início, porque ela é praticamente um estudo de caso de como um clube pode se enrolar sozinho em um único contrato. Em setembro de 2024, o Corinthians, ainda sob a gestão Augusto Melo, anunciava a contratação de Memphis Depay. Na época, estava livre no mercado após deixar o Atlético de Madrid. O custo na época era de cerca de 70 milhões de reais entre salários, luvas e bônus para jogar 2 temporadas. Sendo que boa parte disso, 56 milhões, seria bancada pelo patrocinador master na época, a Esportes da Sorte.
O Corinthians já começava a temporada devendo mais de 2 bilhões de reais. Mesmo assim, Depay foi o 19º reforço do ano. Ele chegava como jogador midiático, pedido pelo patrocinador e pela torcida para carregar o papel de ídolo do Corinthians, que naquela temporada estava na 17ª posição, tentando escapar do rebaixamento. O problema é que o contrato, desde o início, era generoso demais para a realidade do clube. O diretor jurídico do Corinthians, Pedro Soares, chegaria a dizer depois publicamente que os valores do acordo eram fora da realidade do Corinthians, com salário líquido, sem desconto de impostos e ainda por cima com premiação individual por gol e assistência. E tinha mais um detalhe curioso: o hotel. O contrato de Memphis previa que o clube pagasse integralmente a hospedagem num hotel de luxo em São Paulo, em um custo estimado de cerca de R$250 mil por mês. Em determinado momento, o próprio presidente Osmar Stabile teve que pedir pessoalmente para o jogador procurar uma moradia um pouco mais barata. A dívida começou a crescer. Em abril de 2026, o Corinthians reconheceu oficialmente uma dívida de cerca de 23 milhões de reais com o jogador, referente a metas batidas, prêmios de assinatura e outras pendências. Poucas semanas depois, esse valor já tinha subido para 42 milhões de reais, e o diretor financeiro admitia publicamente que o clube não conseguiria fazer o pagamento de uma forma só. A estratégia seria então renegociar um parcelamento, comprar tempo a custas de juros e um desgaste com o jogador. Foi em julho então que a tensão explodiu. Depay notificou o Corinthians por uma dívida de 6 milhões de reais, por premiações do Campeonato Paulista e direitos de imagem atrasados. Chegou até a faltar treino sem aviso prévio, uma espécie de boicote. E até existia uma cláusula específica no radar do clube. Ela era apelidada internamente como a cláusula de Rojas. O Corinthians temia tanto essa cláusula que pediu e conseguiu que o jogador desistisse dela durante a negociação da renovação. Quando tudo se encaminhava para os capítulos finais, o staff de Depay endureceu um pouco as condições. Pediu um aumento de 10% sobre o salário, que já virava em torno de 2 milhões de reais, e ainda tentou retirar do contrato o desconto da dívida. Isso gerou um novo desgaste. Depois veio um pedido de parcelamento de uma dívida em 4 parcelas de cerca de 11 milhões de reais, e que começaria a ser cobrado apenas em fevereiro de 2027. Ou seja, em outras palavras, o Corinthians tentava novamente um parcelamento. E foi exatamente que na reta final que tudo desmoronou. O contrato chegou a ser redigido, faltando apenas a assinatura. Mas a diretoria reavaliou as cláusulas e de última hora decidiu que não valia a pena. O resultado foi que Depay saiu e com uma dívida em aberto. No total, incluindo salário, luvas, bônus, direitos de imagem, estimativas apontam que o pacote Depay possa ter custado ao Corinthians algo entre 170 e 180 milhões de reais ao longo de 2 anos de contrato. E depois de anunciar publicamente que estava fora, o Corinthians deu meia volta em menos de uma semana. Com muita pressão da torcida, ameaça e até o presidente levando bronca dos próprios aliados, o Corinthians então confirmou: Memphis Depay foi renovado até 2028, em um novo contrato válido por 2 anos. Para viabilizar o acordo, Depay aceitou reduzir seu próprio salário, que antes girava próximo dos 4 milhões de reais por mês, recebendo então o mesmo valor de Yuri Alberto, 2 milhões e 200 mil reais. Ele perdeu hospedagem, carro, segurança e bônus. Cortaram praticamente tudo que não era salário puro. A dívida do contrato anterior girava perto dos 42 milhões de reais, mas com juros e correções, alguns números apontam que o valor total da operação, a dívida mais o salário do novo contrato, passe facilmente dos 150 milhões de reais. Bem-vindos à bolha do futebol brasileiro. Isso tudo em paralelo a uma crise institucional gravíssima que acontece no Corinthians. O ex-presidente Augusto Melo, responsável diretamente pela contratação de Depay em 2024, foi destituído em maio de 2026 após virar alvo de investigação por corrupção, acusado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e hoje responde até processo na justiça. Em agosto de 2025, ocorreu o primeiro transfer ban por dívida com o Santos Laguna, do México. Na época, por razão da compra do zagueiro Félix Torres. O clube até pagou a entrada, mas não quitou as parcelas restantes. Pouco depois, outro transfer ban da CBF, dessa vez por uma pendência com o Cuiabá, na compra do volante Ranieri. Uma parcela de 780 mil reais estava atrasada. Depois ainda outro, dessa vez envolvendo uma dívida com o Midland, da Dinamarca, referente ao volante Charles, cerca de 800 mil euros vencidos e não pagos. Sem contar uma multa disciplinar direto da FIFA, dessa vez por aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais, envolvendo os casos de José Martínez, Charles e Thales Magno.
Em determinado momento do ano, o torcedor do Corinthians simplesmente perdeu a conta de quantos transferbans o clube já estava cumprindo ao mesmo tempo. E é dentro desse cenário, de dívidas pequenas e médias se acumulando, que a saída de Memphis Depay faz muito mais sentido. Não é só um caso isolado, foi só mais uma conta que chegou. Se você parar para pensar, isso deveria ser impossível. O Botafogo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores de 2024. Foi simplesmente o melhor time do continente naquele ciclo. E ainda assim, ele colecionou 6 transferbans somente em 2026. Para a gente entender como isso aconteceu, a gente precisa entender quem é o dono. O Botafogo pertence à Eagle Football Holdings, conglomerado do empresário norte-americano John Textor, que também é dono do Lyon, da França, e que já teve uma participação minotária no Crystal Palace da Inglaterra. É um modelo de propriedade múltipla de clubes. O mesmo Textor controla 3 times diferentes em 3 países ao mesmo tempo, similar com o que acontece com o Bahia, do Grupo City. Mas no caso do Botafogo, a mesma lógica de múltiplos negócios abertos ao mesmo tempo parece ter gerado o mesmo problema. Dívidas em vários países e ao mesmo tempo sem fôlego de caixa para fechar tudo. Somente nesse ano foram 6 transferbans. O primeiro foi o mais pesado, 21 milhões de dólares devidos ao Atlanta United, dos Estados Unidos, pela compra do meio-campista argentino Thiago Almada, em 2024. O Tribunal Arbitral do Esporte já tinha condenado o Botafogo a pagar o valor total, só que apenas 2 pagamentos foram feitos. O resultado foi um banimento de 3 janelas, valendo até 2027. Depois vieram mais 5. Uma dívida com o Ludogorets, da Bulgária, por causa do jogador Juan Cruz, outra com o New York City, envolvendo Santi Rodrigues, outra de cerca de 1 milhão e 700 mil reais com o Nacional do Uruguai, pela contratação de Lucas Villalba, e outra com o Júnior Barranquilla, da Colômbia, por conta do Jordan Barreira. E ainda uma sanção simples por não pagamento de multas disciplinares já aplicadas anteriormente, o que acabou agravando a situação e causando outra multa. Ou seja, em um único ano o Botafogo acumulou dívidas não pagas com clubes dos Estados Unidos, Bulgária, Uruguai e Colômbia, um verdadeiro tour de calote. E enquanto isso, o próprio comando do clube estava em crise. John Textor foi afastado da gestão do futebol por decisão de um tribunal arbitral, e o clube passou a ser tocado por um diretor-geral interino. O campeão da Libertadores na temporada seguinte ao título ficou de mãos atadas ao mercado, justamente o momento que em qualquer outro clube tentaria capitalizar o momento. Agora o caso mais simbólico de todos, o do Santos. O Santos deve muito dinheiro ao Neymar. E não é nem exagero. Em abril de 2026, o Santos reconheceu oficialmente, em um aditivo contratual, uma dívida de 90 milhões com a NR Sports, a empresa da família de Neymar. O valor se refere justamente à exploração comercial da imagem do Camisa 10. O clube usou a marca de Neymar para gerar receita com marketing, mas não passou integralmente o que devia por isso. O acordo dividiu a dívida em 2 partes, 26 milhões de reais em 5 parcelas entre janeiro e maio de 2026, e o restante, os 64 milhões de reais, em 43 parcelas mensais de 1 milhão e 500 mil reais. Se tudo for pago, a dívida só estará zerada lá por 2030. O documento também colocou o CT Meninos da Vila, o centro de treinamento das categorias de base do Santos e um dos símbolos mais históricos do Santos como garantia jurídica na dívida. Na prática, se o clube atrasar uma única parcela, o valor inteiro vence de uma vez. E então a NR Sports pode buscar na justiça para executar essa garantia. Ou seja, o CT pode acabar servindo para pagar uma dívida relacionada a direito de imagem do próprio jogador. E tem mais uma camada por trás disso. O contrato original também previa que se o presidente Marcelo Teixeira não fosse reeleito em dezembro de 2026, a dívida inteira venceria automaticamente. Essa cláusula específica ela foi retirada num aditivo mais recente, mas o simples fato dela existir, ela já mostra o tamanho do vínculo entre a permanência de um presidente e a permanência de um jogador. Além disso, o Santos segue endividado em outras frentes. Em julho de 2026 veio à tona que o clube devia 2 meses de direitos de imagem e salário aos próprios jogadores do elenco, não somente a Neymar. O Santos talvez seja o retrato mais humano desse vídeo. Um clube que tem ao mesmo tempo o jogador mais valioso simbolicamente do país e ao mesmo tempo uma dívida de quase 100 milhões com esse mesmo jogador, garantida pelo próprio terreno aonde ele começou a carreira. Enquanto isso, do outro lado da capital paulista, o São Paulo estava ocupado colecionando o próprio hat-trick de transferban. Foram 3 punições em menos de 12 meses, cada um com um vilão diferente. A primeira veio em agosto de 2025, uma dívida com o Cerro Porteño, do Paraguai, pela contratação do volante Damian Bobadilla.
O clube tinha pago só uma parcela e ficou devendo o resto. O pagamento foi de cerca de R$ 1.600.000. A segunda veio em dezembro do mesmo ano. O São Paulo foi banido por uma dívida com o antigo empresário de Jonathan Calleri, um agente que nem representa mais o jogador, mas que continuava sem receber a sua comissão da contratação de 2021. O clube pagou a dívida de cerca de R$ 5 milhões no mesmo dia em que a punição foi divulgada, ou seja, literalmente esperou o boletim oficial da FIFA sair para só então correr atrás do cheque. E a terceira foi a mais recente, aconteceu em julho de 2026, e talvez seja a mais curiosa de todas. O São Paulo tinha acabado de anunciar com festa e nota oficial 3 reforços no mesmo dia, o meio Vitor Sá, o lateral Aurélio Buta e negociava também com o zagueiro Domingos Duarte. Só que horas depois da euforia da apresentação, veio essa notícia. O clube tinha deixado de pagar a primeira de 4 parcelas, de pouco mais de €1 milhão, da compra do volante Marco Antônio, junto ao Lazio da Itália. O resultado foi um transfer ban imediato, e os 3 reforços que tinham acabado de ser anunciados ficaram impedidos sequer de aparecer no bid. Apesar de terem sido resolvidas em poucos dias, a repetição em si já diz alguma coisa. Um clube grande e tradicional do tamanho do São Paulo pego de calças curtas 3 vezes em menos de um ano por conta de falhas de gestão no fluxo de pagamento. Mas isso também é só a ponta do iceberg do que é o São Paulo hoje em dia. O Grêmio conseguiu sem querer causar um transfer ban em um clube que nem tinha nada a ver com a história. Deixa eu te explicar como isso foi possível. Em fevereiro de 2025, o Vitória vendeu o zagueiro Wagner Leonardo para o Grêmio. Só que o Vitória tinha comprado esse jogador do Portimonense, de Portugal, e no contrato original ficou combinado que o clube português teria 10% de qualquer venda futura. Então, quando o Grêmio pagasse o Vitória pela venda do Wagner Leonardo, o Vitória precisaria repassar uma fatia, cerca de $120 mil, para o Portimonense. Só que o Grêmio atrasou o pagamento à Vitória, que por consequência não teve como passar o valor para o Portimonense. O Portimonense, cansado de esperar, acionou a FIFA. O resultado foi que o Vitória, um clube que não tinha absolutamente nenhuma culpa nessa história, levou um transfer ban por conta de uma dívida que na origem era do Grêmio. E olha que esse nem foi o único episódio do Grêmio no período. O clube também sofreu um transfer ban em novembro de 2025 por uma dívida com o River Plate do Uruguai, dessa vez envolvendo o atacante uruguaio Matias Arezzo, numa negociação tão emaranhada que envolvia o empréstimo do jogador, que tinha sido comprado do Granada da Espanha e depois emprestado ao Peñarol, do Uruguai. O River Plate do Uruguai, então, teria direito a 50% de qualquer valor de repasse. Resolvida essa, apareceu outra, uma dívida de cerca de R$ 10 milhões com o Los Angeles FC dos Estados Unidos, pela compra do atacante Christian Oliveira. E para fechar a novela gremista, tem o caso do atacante Carlos Vinícius, o artilheiro do time em 2026 e um dos jogadores mais decisivos do elenco. O clube errou a leitura do próprio contrato. Achou que o jogador já tinha batido a sua meta de minutagem, que geraria renovação automática, e descobriu depois e agora corre contra o tempo para renovar com ele antes que vire a janela de 2027. O caso do Internacional é diferente. Ele é mais silencioso, mas ele é igualmente revelador. É um clube preso num ciclo de precisar vender para poder comprar, e que também não escapou de tomar transfer ban. Primeiro, em 6 de março de 2026, a FIFA puniu o Internacional por uma dívida de 750 mil euros com o Krasnodar, da Rússia, referente à compra do atacante Wanderson. O detalhe curioso é que o clube alega ter pagado essa dívida em 2025, mas o valor foi devolvido por causa das sanções bancárias aplicadas à Rússia, por conta da guerra com a Ucrânia. Levou quase 3 semanas de burocracia para o Inter resolver, tendo que achar uma rota para o depósito chegar na Rússia. E essa não foi a primeira vez. O Inter também já tinha sofrido punição parecida em 2024, naquela época por uma dívida com o Racing da Argentina. O presidente Alessandro Barcelos confirmou que o clube depende diretamente de vendas para equilibrar suas finanças até o final do ano. A meta gira em torno de R$ 200 milhões em negociações, dinheiro que, segundo a própria diretoria, seria usado para tapar buracos financeiros. Ou seja, o Inter é um exemplo daqueles clubes que não compra com receita operacional sobrando. Ele compra com o dinheiro que ele recebe vendendo outro jogador. E tem uma camada a mais nessa história. Mesmo precisando vender, o clube encontra dificuldades porque os salários de alguns jogadores do próprio elenco são tão altos que afastam os interessados. Afinal, alguém precisa querer pagar esse salário para tirar o jogador do clube. O caso do Cruzeiro talvez seja o mais didático de todos. Em dezembro de 2021, Ronaldo Fenômeno comprou 90% da SAF do Cruzeiro,
num momento de crise gravíssima. O clube havia sido rebaixado para a Série B, afundado em dívida que beirava R$1 bilhão. A gestão dele conseguiu reduzir esse passivo para algo próximo de 750 milhões, mas mesmo assim precisou entrar em recuperação judicial para reorganizar os pagamentos. No fim, o fenômeno decidiu vender, passando o controle para o empresário Pedro Lourenço, o Pedrinho BH. Mesmo com toda a troca de comando, o vice-presidente do Cruzeiro confirmou em 2026 que a dívida ainda gira em torno de R$600 milhões, mas dessa vez com previsão de zerar daqui a 8 anos. Mesmo assim, o Cruzeiro segue investindo pesado. Foi campeão mineiro em 2026 e colocou nada menos que 4 jogadores na seleção do Brasileirão de 2025, com destaque para o atacante Caio Jorge, que marcou 21 gols naquela temporada e quebrou um jejum de 55 anos sem o Cruzeiro ter um artilheiro no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Cruzeiro está gastando, investindo e colhendo resultados esportivos de verdade, enquanto carrega uma dívida que vai levar quase uma década para desaparecer. Isso se tudo der certo. E essa é exatamente a pergunta que fizemos lá no início. Esse investimento ele é sustentável? Ou a conta só está sendo empurrada para frente? E agora, para fechar o giro de clubes, vamos falar do Flamengo. Sim, o Flamengo gasta muito. Em 2024, o Flamengo investiu cerca de R$415 milhões somente em um elenco, o maior valor da série histórica do clube, fechando o ano com um déficit e dívida operacional subindo 500%. Só que o retrato mudou bastante desde então. Logo no primeiro balanço de 2026, o Flamengo mostrou um endividamento operacional líquido caindo de mais de 300 milhões para pouco mais de 128, com uma receita planejada para 2026 estimada em quase R$2 bilhões. A expectativa é que a dívida líquida projetada caia para algo próximo de 40 milhões. No caso do Flamengo, a ideia é que uma dívida de R$96 milhões é baixa demais para um clube que fatura mais de 2 bilhões. Sim, eu sei que é injusto, mas o Flamengo hoje é o exemplo mais próximo de um modelo que funciona, e é justamente esse contraste que deveria estar no centro das conversas do Brasileirão. Porque o problema nunca foi gastar dinheiro. O problema é gastar dinheiro que um clube não tem estrutura de receita para sustentar. E agora, antes da gente fechar, vale a pena parar por um segundo para se perguntar: por que isso parece acontecer tanto mais no futebol brasileiro do que em outras ligas grandes ao redor do mundo? Porque, honestamente, clube endividado não é exclusividade do Brasil. Existem clubes europeus quebrados também, mas a diferença está na frequência e no volume que isso acontece. E sim, existem algumas explicações para isso. A primeira é o calendário brasileiro. O futebol brasileiro empilha competições o ano inteiro. É o estadual, o brasileiro, a Copa do Brasil e, para quem se classifica, a Libertadores ou a Sul-Americana, além do eventual Mundial de Clubes e sem contar as taças e copas regionais. Esse monte de competição significa elenco grande, quase 2 times titulares completos para dar conta de tudo. E elenco grande custa caro, não só um mês, mas o ano inteiro. A segunda é a lógica de curto prazo, que domina boa parte das diretorias do Brasil. Muitos presidentes de clubes são eleitos por mandatos curtos, com uma pressão enorme de resultado imediato. Isso empurra decisões de gastar agora e resolver depois, que é exatamente o padrão que a gente viu se repetir em quase todos os clubes que falamos hoje. A terceira é mais estrutural ainda. É o modelo de parcelamento. Praticamente nenhuma transferência do futebol brasileiro ela é paga à vista. Tudo é parcelado, em 2, 3, 5, às vezes ao longo de anos. Isso, na teoria, é uma ferramenta financeira legítima. O problema é quando um clube parcela uma compra usando como base uma receita futura que nunca se confirma, ou uma venda que não acontece, uma classificação que não veio, ou um patrocínio que atrasa. A quarta é a mais simples de todas, mas talvez a mais reveladora. Em muitos times, o clube simplesmente decide não pagar e aposta que vai conseguir negociar com o jogador depois, ou que vai dar um tempo e tudo vai se resolver antes de uma punição séria. Isso é basicamente um cálculo de risco, e olhando pela lista de clubes que vimos aqui hoje, dá para ver que esse cálculo dá errado muitas vezes. Então, a resposta não é um sim ou um não simples. A liga está ficando sim mais valiosa como produto, mas a maioria dos clubes que compõem não estão ficando mais saudáveis financeiramente na mesma velocidade. São duas curvas diferentes, que a imprensa e o torcedor às vezes tratam como se fosse a mesma coisa. O valor de mercado sobe porque tem jogador caro em campo, porque a audiência aumentou e porque o produto brasileirão virou mais atraente para o patrocinador. Isso acontece. Só que nada disso sozinho resolve o problema de um clube que gasta mais do que arrecada, de forma recorrente, ano após ano,
empurrando a conta para frente na esperança de que o próximo ano alguma coisa vai acontecer. Então fica a pergunta para a gente pensar e eu adoraria ouvir sua opinião nos comentários. Quanto mais essa conta consegue ser adiada? E o que você acha sobre isso? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário e se inscreve no canal. Valeu e até o próximo vídeo.